estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior de Televisão. No programa de hoje estaremos tratando daquela entidade denominada Pé Grande ou Sasquatch, ou no Oriente, mais precisamente no Tibete, como Yeti. Nós já comentamos aqui a estranha ligação entre essas entidades e os UFOs. Estaremos novamente mostrando essa evidência dessa estranha ligação entre esses animais, que nós não sabemos se é uma espécie natural do planeta ou é trazida por esses seres até aqui por algum motivo. Então, para nós vermos que é um fenômeno que não é recente, nós fizemos numa escala de tempo. E o primeiro caso que nós estamos trazendo hoje ocorreu em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, próximo à cidade de Binarsk, na Rússia. Ali, um tenente-coronel de sobrenome Karpetian, ele estava acantonado naquela região, quando ele recebeu um chamado incomum. As autoridades da cidade de Binarsk queriam que ele fosse até o local examinar uma estranha criatura que havia sido capturada. O tenente-coronel Karpetian, sem hesitar, atendendo ao pedido do prefeito da cidade e um de seus assessores, foi com eles até a cidade e eles o levaram até uma cabana. Estava muito frio, no final de ano, entre outubro e dezembro de 1941, nós sabemos que a Rússia é um país muito frio. E o tenente-coronel Karpetian perguntou ao prefeito e ao assessor por que ele tinha que examinar a estranha criatura dentro de uma cabana fria, se ele poderia estar dentro de um local mais aquecido. E o que o prefeito e o assessor comentaram com ele e deixaram ele de certo modo surpreso. Diz que aquele homem que ele ia examinar, aquele estranho ser, transpirara de tal modo dentro de um local aquecido, que as pessoas ficaram com dó e acabaram levando ele para um local de menor temperatura, onde ele se sentiria melhor. O tenente-coronel Karpetian entrou com os dois dentro de uma pequena cabana e se deparou que ele descreveu como parecia um homem peludo. A estatura daquela entidade superava os 2 metros de altura, era muito grande. Ele inclusive o chamou de um gigante. E ele descreveu como sendo todo peludo, mesmo no rosto, ele possuía uma camada mais tênue de pelos. Ele não possuía bem uma barba, mas uma penugem no rosto, essa penugem quase que desaparecia à volta dos olhos e à volta da sua boca. Ele notou também que a palma das mãos não tinha pelos, a parte de cima dos pés, os pelos eram, assim como na parte superior das mãos, os pelos eram bem mais raros, as plantas dos pés também não possuíam pelos. E ele descreveu o pelo como algo similar ao de um urso, era uma cor marrom castanho, era longo o pelo, ele calculou na faixa de 2 a 3 centímetros, e no peito, examinando, o pelo era mais macio, nas costas ele notou que o pelo passava uma sensação de aspereza muito grande, o cabelo chegava até a altura dos ombros, a testa também era coberta por pelos, ou seja, apenas as partes básicas, o nariz, os olhos e a boca eram isentos de pelos. Ele teve a certeza que não se tratava de um macaco, de nenhuma espécie, um gorila, ou qualquer outra espécie de primata. Aquilo realmente era um homem. A posição era ereta, os braços estavam encostados ao longo do corpo. Ele notou também que os braços da criatura eram muito longos, bem maiores do que uma pessoa, do que um ser humano normal. Olhando nos olhos daquela criatura, ele notou que o olhar era tristonho, e a criatura permaneceu totalmente em silêncio enquanto ele a examinava. Inclusive, foi informado pelo prefeito e o assessor que as pessoas que capturaram comentaram que ele não emitira som algum. E desde o momento que ele foi capturado até aquela hora do exame, ele nada falara, nada pedira, permanecera sempre em silêncio, cabisbaixo, com o olhar muito triste. O tenente-coronel Karpetian não tinha muito o que fazer, A guerra já estava em curso, inclusive entre Rússia e Alemanha, A Alemanha já havia atacado a Rússia e
infelizmente, ele, conversando com o prefeito e seu assessor, disse que nada poderia fazer. Não teria como levar aquela estranha criatura de lá, e que ele teria que voltar novamente para a sua unidade para entrar em combate. Então ele foi obrigado a deixar a região. E em um relatório feito pelo tenente-coronel Carpetian, ele comenta, né, essa estranha criatura, né, e que depois que ele saíra daquela cabana, ele nunca mais o vira de novo. Então nós vemos que já no 1941 do século passado, já existia um contato com esse tipo de criatura, né, o Sasquatch ou Yeti. Agora nós vamos progredir um pouquinho mais em termos de tempo. Nós vamos para o ano de 1965, nos Estados Unidos, agora do outro lado do mundo, na próxima cidade de Monroe. Né? Cidade de Monroe fica localizada no estado de Michigan, né, nos Estados Unidos, como eu disse. Ali nós tivemos uma época de muitos casos durante o ano de 1965, nós vamos destacar apenas 2, porque o tempo não permitiria mais do que isso. E o primeiro caso ocorreu com um rapaz de nome de David Thomas. O David estava dirigindo seu carro, ele estava dando carona para 4 garotas, e eles estavam conversando, o carro se movimentando numa estrada secundária tranquila, quando de repente, para surpresa do David, uma entidade peluda, na hora ele pensou que fosse um macaco, né, correu, né, passou à frente do carro, ele freou bruscamente o carro e desceu do carro. Ele viu a criatura levemente inclinada para frente, ele pensou que se tratasse de um macaco que ele talvez estivesse ferido. Né? Quando ele se aproximou, ele viu que não era um macaco, era uma entidade peluda, parecia um homem peludo também, com a estatura acima de 2 metros de altura. E a criatura já impôs medo simplesmente pelo seu tamanho. É uma criatura muito forte. Ele escreveu com umas mãos muito grandes, muito fortes, os dedos muito grossos, muito fortes. Né? E ele não pensou 2 vezes. A criatura soltou um estranho ruído agudo na direção dele, né? Começou a caminhar na direção do David. O David imediatamente virou de costas com a intenção, né, de correr para o carro. E ele sofreu um empurrão muito forte por parte da criatura. A criatura empurrou com uma violência extrema. Ele chegou a bater no carro. Ele sentiu a dor da pancada no carro e entrou dentro do carro e acelerou em alta velocidade fugindo. Antes de nós encerrarmos esse bloco aqui, nós vamos para o quiz de hoje. E a questão do quiz de hoje é: qual contradição relacionada à arqueologia diz respeito à função das antigas pirâmides? As pirâmides deveriam guardar os pertences mais importantes do faraó, porém, na verdade, eles eram ofertados aos extraterrestres. As pirâmides eram utilizadas como túmulo dos faraós, porém nunca foi encontrado múmia alguma no seu interior. E a última alternativa, alternativa C, as pirâmides eram utilizadas como túmulos dos faraós, porém foi comprovado que na realidade elas serviam como câmeras de abdução. Nós vamos dar a resposta do quiz no último bloco. Voltamos já já com a segunda parte do programa. Estamos aqui para a segunda parte do fenômeno UFO de hoje, desenvolvendo o tema Pé Grande. Antes de nós continuarmos com o tema de hoje, vamos fazer aquele convite que fazemos em todos os programas. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Conheça essa iniciativa que tanto nos tem auxiliado aqui na Rede Mundo Maior Televisão, na Rede Boa Nova de Rádio. É uma pequena mensalidade que você paga, ela é voltada totalmente para você, na realidade, através da melhoria qualitativa e quantitativa dos programas de rádio e televisão. Em troca, você tem eventos exclusivos, brindes, descontos em eventos, uma série de vantagens. Conheça essa iniciativa que as simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão lhe informar com todo carinho. 0800 12 18 31. Conheça essa iniciativa, filie-se, né? Seja um colaborador conjunto conosco aqui. Bom, vamos continuar o programa de hoje. Nós falamos do caso do David, né, do David Thomas. Eles chegaram aí até uma delegacia de polícia e quando eles entraram na delegacia, os policiais perceberam o estado de pânico daqueles jovens. Né? Imediatamente um grupo de policiais seguiu até o local onde o David narrou o encontro.
Lá chegando, os policiais armados vasculharam toda a região, inclusive se utilizando de cães. Nada foi encontrado. Por mais que eles buscassem, nada. Encontraram-se apenas algumas pegadas. O animal parece que havia se evaporado em pleno ar. Um outro caso ocorreu com uma senhora de nome Rose e sua filha Cristina. Elas também estavam andando de carro na região de Monroe, nos Estados Unidos, e de repente, elas notaram quando um ser peludo desse começou a correr ao lado do carro. E a velocidade que a senhora Rose vinha com o carro era respeitável, uma faixa de uns 40, 50 km por hora. No entanto, a entidade conseguia acompanhá-la. A entidade se lançou contra o carro tentando pegar o carro, a porta do carro. A janela estava aberta e a criatura acabou pegando os cabelos da Rose, da Christine, que era filha da senhora Rose. A senhora Rose, vendo aquela situação, acelerou seu carro bruscamente. Como o animal não soltou o cabelo da sua filha, ela bateu com a cabeça violentamente na lateral da porta, acabou perdendo os sentidos. A entidade acabou soltando os cabelos da menina. Ela correu até uma casa nas proximidades, a menina foi levada, carregada até dentro da casa. Ela ligou para o xerife também local, narrando o fato. Foi organizada uma patrulha e vários guardas armados seguiram até o local. Novamente houve uma busca muito forte atrás, encontrou-se apenas algumas pegadas, e nada mais. O animal novamente parecia ter evaporado no ar. Nós vamos aqui para outro caso, dessa vez um caso curioso, ocorrido na cidade de Clinton, no Alabama. E esse caso ocorreu com um reverendo de nome Hand. O reverendo Hand estava em sua propriedade quando ele viu essa entidade denominada Pé Grande. Ele também teve outras testemunhas que viram na região essa entidade. Uma patrulha da polícia foi mobilizada para tentar capturar o estranho animal. No entanto, nada foi encontrado. O reverendo Hand resolveu por conta pegar o seu rifle, os seus cães e ir atrás para localizar a criatura. E ele acabou localizando a criatura. Ele incitou os seus cães para perseguir e encurralar a criatura, mas para sua estranheza os cães não se afastaram dele em momento algum. Ele chegou a comentar para a imprensa local naquela época que seus cães eram treinados para encurralar qualquer animal, e naquele dia eles tiveram muito medo e jamais se afastaram das suas proximidades. Uma coisa curiosa é que esse animal chegou a ser visto por outras pessoas, inclusive dentro de uma fazenda de pessegueiros. E o dono da plantação, no dia seguinte, achou diversos frutos comidos, o caroço jogado no chão e os frutos comidos. Aquele animal comera, ou seja, ele se alimentava dos pêssegos da fazenda. Um outro caso também muito estranho, ocorreu na década de 70, dentro da base aérea de Edwards, nos Estados Unidos. É uma base de aeronaves experimentais, é uma base com uma forte segurança, e pesquisadores e ufólogos locais tiveram depoimentos anônimos, os militares pediram anonimato, dizendo que haviam avistado aquela estranha criatura dentro da própria base. Nós sabemos que são locais altamente vigiados por militares armados, e essas entidades eram observadas principalmente à noite. Os militares usam um visor que ele intensifica a luz da lua e das estrelas para que o militar consiga enxergar com clareza à noite. E esses animais eram visualizados com esses visores noturnos. Um detalhe curioso, uma coisa que eles não souberam explicar era como aquela entidade, aquele ser conseguia entrar e sair dentro da base à vontade, a hora que ele bem queria. Apesar de várias tentativas dos militares tentando capturar esse animal, nenhuma vez isso ocorreu. Muito curioso. Quando se acreditava ter encurralado aquela entidade em algum local, os militares tinham a frustração de descobrir que ela não estava mais no local. Não havia como sair, no entanto, ela simplesmente desaparecia no ar. Então, isso na época foi mantido em sigilo, porque os militares não queriam se envolver com esse tipo de entidade que é muito mal visto nos Estados Unidos.
O pé grande pessoas que veem esse tipo de animal, né, são taxadas como loucas, mentirosas ou alcoólatras. Não é levado muito a sério esse tipo de testemunho. Então os soldados, né, os seguranças da base deram seus depoimentos, mas sempre sob sigilo, exigindo sigilo. Nunca foi explicado como aquela entidade conseguia acesso a qualquer parte da base a qualquer hora, né? Mas o horário preferido sempre foi à noite, né? E os militares jamais conseguiram capturar esse tipo de animal dentro da base. Nós temos mais 2 casos aqui, né, ocorridos na cidade de Garland, também nos Estados Unidos. Mas nós vamos para o nosso segundo intervalo. Já já nós vamos voltar com a resposta do quiz, né, a conclusão do caso, né, os comentários e como você pode entrar em contato aqui conosco. Então nós vamos para o nosso segundo intervalo, voltamos já já para a última parte do fenômeno UFO de hoje. Até já! Estamos aqui para o último bloco, fenômeno UFO de hoje, envolvendo a entidade pé grande Sasquatch ou Yeti, né? Sasquatch é muito usado no Canadá e Yeti é muito usado na região do Himalaia, mas refere-se ao mesmo tipo de entidade. Agora nós vamos para a resposta do nosso quiz de hoje, né? E a pergunta do quiz de hoje é muito simples. Qual a contradição relacionada à arqueologia que diz respeito à função das pirâmides egípcias? Alternativa A. A função das pirâmides era guardar os pertences mais importantes do faraó, porém, na verdade, eles eram ofertados aos extraterrestres. Alternativa B. As pirâmides eram utilizadas como túmulo dos faraós, porém, nunca foram encontradas múmias de faraós em seu interior. Alternativa C. As pirâmides eram utilizadas como túmulo dos faraós, porém, foi comprovado que, na realidade, elas serviam como câmeras de abdução. Alternativa correta, alternativa B. As pirâmides eram utilizadas como túmulo dos faraós, porém nunca foram encontradas múmias de faraós em seu interior. Ou seja, a nossa arqueologia sempre acreditou que as pirâmides fossem túmulos, sepulturas dos faraós. No entanto, nenhuma múmia foi encontrada dentro das pirâmides. Sempre foram encontradas fora, principalmente no Vale dos Reis. Detalhe curioso, mesmo uma das pirâmides, que se eu não me engano está registrado o nome Quéops num dos corredores, existem dúvidas se esse nome não é uma inscrição mais recente, não seria uma fraude feita por alguém, né? Porque não se tem uma prova total, cabal, né, de que Quéops, Quéfren ou Miquerinos, né, esses 3 faraós tenham construído as pirâmides. Ainda é um grande mistério, se tenta, né, colocar uma explicação convencional na construção das pirâmides. O fato é que aquelas teses da arqueologia de rolar pedras em cima de troncos, uma série de coisas, né, não se sustentam diante de um exame mais profundo. A própria TV japonesa fazendo um simulado, se utilizando dessa metodologia, né, cortando as pedras a quilômetros de distância, trazendo essas pedras rolando em cima de troncos até barcos que navegavam no Nilo até o local onde seriam construídas as pirâmides, retiradas as pirâmides de dentro dos barcos, rolado em troncos. Depois teria que se fazer uma rampa, porque quanto mais a pirâmide vai subindo, né, você tem que fazer uma rampa alta, mas com pouca inclinação, já que você vai ter que empurrar pedras com o peso de um vagão ferroviário, mas sem utilizar guindastes, guinchos, nada, né? A TV japonesa descobriu que seria viável fazer uma pirâmide desse modo, mas levando de 2 a 3 séculos, não em 20, 30 anos, como os egípcios conseguiam fazer. Ainda é um grande mistério como as pirâmides eram construídas, né? Isso é um fato, já comentamos isso aqui no programa. Então, alternativa B, a resposta correta. Agora nós vamos voltar aqui, né, para o caso do pé grande. O caso seguinte ocorreu na cidade de Garland, também nos Estados Unidos, ocorreu no ano de 1981. Ocorreu com o xerife da cidade. Ele estava dirigindo seu carro patrulha numa estrada secundária da região, quando de repente um estranho animal peludo cruzou a frente do carro. O xerife freou bruscamente a sua viatura.
Ele chegou a descer do carro, né? Ele viu quando a entidade simplesmente se embrenhou numa mata e sumiu. Ele, através do rádio, convocou auxílio, apoio de outras viaturas, iniciou-se uma busca no local. Nada foi encontrado. Como sempre, nada é encontrado. Nenhum vestígio, nenhuma pista, exceto as pegadas. Nada mais. E um detalhe curioso que eu esqueci de mencionar, que as pessoas narram, é o cheiro, o odor desagradável muito forte emitido por essa entidade. Então, muitas vezes, a pessoa percebe que a entidade está se aproximando pelo mau cheiro que ela exala. Esse é um cheiro profundamente desagradável e muito forte. O caso seguinte também ocorreu em Garland, só que agora em 1988 ocorreu com 2 fazendeiros. Né? Eles narraram o avistamento daquela estranha criatura. Várias pessoas também viram. Para surpresa deles, no dia seguinte, próximos ao celeiro, havia uma série de pegadas, havia nevado e havia uma camada profunda de neve. Eles encontraram as pegadas circulando à volta do celeiro, várias partes próximas à casa da família, mostrando que o animal havia praticamente investigado todas as 2 propriedades. Os 2 fazendeiros, curiosos, foram seguindo as pegadas até uma distância de 2 quilômetros, né? Além da cerca das propriedades. E aí um detalhe curioso, as pegadas simplesmente cessavam, paravam, como se o animal literalmente houvesse evaporado ou sido levado pelo ar. As pegadas, para surpresa de ambos os fazendeiros, simplesmente deixaram de existir, como se ele tivesse sido erguido do solo. Algumas pessoas, né, acreditam que o pé grande exista, mas que seja um descendente de um primata antigo chamado Gigantopithecus. Nós vamos ver a imagem. Era um primata com mais de 2 metros de altura, é considerado praticamente extinto pela nossa ciência. Alguns acreditam, né, que essa espécie talvez ainda exista e vivam em algumas partes do mundo. Aí que talvez venha a tese: se ele é uma espécie primitiva, será que os extraterrestres os capturariam? Por isso que eles não são encontrados, eles acompanhariam esse tipo de primata primitivo, e por curiosidade científica procurariam acompanhá-lo, porque toda vez que existem ondas de UFOs, né, esses estranhos símios aparecem, e não há uma explicação para isso. Né? E detalhe curioso, essa espécie parece que está espalhada em várias partes do mundo, porque tanto nos Estados Unidos, como no Canadá, como na região do Himalaia, várias partes do mundo já narraram a presença desse tipo de estranha entidade. Aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, está associado a uma grande onda ufológica, foi avistada uma entidade desse tipo. Nós já narramos aqui também um caso onde 3 caçadores viram 2 dessas entidades paradas ao lado de um disco voador com a porta aberta. Embora pessoas que já tenham sido levados para dentro dessas naves, nunca tenham visto essa entidade lá dentro. Seriam esses animais treinados, trazidos pelos extraterrestres para fazerem trabalhos de reconhecimento no nosso planeta? Não é impossível. Ainda está por ser respondida, né, a grande questão do que é o pé grande, o que ele faz aqui, quais os interesses que movem esse estranho animal aqui no nosso planeta. Era o que nós poderíamos dizer a respeito dessa fantástica entidade que é o pé grande. Então eu queria agradecer pela atenção de todos, pelo carinho, desejar uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Mas antes de encerrarmos, como você pode entrar em contato conosco? Para crítica, sugestão de pauta, sua dúvida é fenomenofo@redemundomaior.com.br. Gente, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO aqui pela Rede Mundo Maior de Televisão. Até lá!